17 minutos lá, o Uribe lá. Bom dia, meu querido. Bom dia, Mazinho. Bom dia a todos os ouvintes ligados aqui no programa do Mazinho. Um grande prazer estar iniciando mais um debate com vocês. Vamos anunciar aqui os nossos convidados de hoje, né? Como sempre aqui, nós temos aqui, às terças-feiras, nosso companheiro, amigo Hugo Neto. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Hugo Neto. Bom dia, Lauri. Bom dia, Mazinho. Bom dia a todos os amigos da Rádio Popular. Nesse programa, um bom dia. Temos aqui também, retornando, que já esteve conosco, um especialista também em rádio. Nós sabemos muito bem que ele já teve programa, trabalhou muito tempo na rádio. E é um prazer estar recebendo mais uma vez aqui nosso companheiro, amigo Apóstolo Eduardo. Bom dia, Apóstolo. É um prazer o seu retorno aqui no nosso programa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Lauri. Bom dia a todo o pessoal da rádio aqui, nosso amigo aqui. Bom de debate, né? E eu quero só deixar uma passagem bíblica, né? Que um cabra esse fim de semana, ele botou no Facebook dele, entendeu, né? A passagem diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala. Ele mandou uma montoeira de amigos dele aí. Maravilha. Ele tá vendo meu, tá me acompanhando no Facebook. Viu, né? Tem que tomar cuidado agora quem vai escrever, hein? Tá me acompanhando no Facebook, hein? Muito bom. Bom, nossos assuntos hoje, nós vamos falar sobre uma questão política que realmente está na matéria em todos os jornais, que é a questão da viagem para longe da morte. Mas viagem não é denúncias levam o deputado Marcelo Freixo a deixar o país. Vamos discutir esse assunto aqui, um assunto polêmico. Muitas pessoas estão reconhecendo esse direito, outras estão questionando. Então nós vamos colocar essa questão aqui hoje, vamos discutir essa questão que foi matéria de todos os jornais em relação ao deputado Marcelo Freixo, que tem sido ameaçado de morte. Também vamos falar aqui sobre, né, o triste problema do presidente Lula. Ex-presidente Lula, com câncer na laringe, inicia tratamento de quimioterapia. Lula pode ter problemas com a voz. Nós vamos falar essas duas questões hoje aqui nos debates do programa do Mazinho. O debate 10 horas e 41 minutos. O debate já aconteceu aqui durante o intervalo. Nós vamos continuar aqui falando sobre a questão, né, do deputado Marcelo Freixo, cercado de seguranças e andando em carros blindados. O deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, recebeu nos últimos 2 meses 10 ameaças de morte. A maioria descoberta por meio de informações passadas ao Disque Denúncia, o 2253-1177. No mesmo período, o ex-cabo da PM, Carlos Ari Ribeiro, o Carlão, foi alvo de 60 denúncias anônimas pelo mesmo serviço. Uma delas dando conta, inclusive, que o miliciano receberia R$400 mil para assassinar o deputado, que presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa. Mas enquanto o parlamentar está deixando hoje o país com a família, devido aos riscos de ser morto, Carlão está fora da cadeia desde 3 de setembro, quando fugiu do batalhão especial prisional UBEP. Dos informes sobre o Freixo, o governo informa apenas que foram investigados. Os contra Carlão foram todos enviados pelo órgão de Secretaria de Segurança, segundo diz que denúncia, mas até agora não levaram à prisão do miliciano. A Freixo foi acompanhado da família à Europa e vai à Anistia, no caso, denunciar isso junto aos representantes da Anistia Internacional. Na realidade, Lauri, ele aceitou o convite da Anistia Internacional, que é um órgão sério, um órgão muito sério do mundo todo. E a gente vai discutir esse assunto, não focando também, Lauri, o caso do Marcelo Freixo, mas não individualizando, que isso acho que é uma coisa de Estado, que como aconteceu a morte da juíza, como aconteceu outras ameaças a vários parlamentares, a várias autoridades, que isso como aconteceu na Itália, como aconteceu no México, como aconteceu na Colômbia, que vê como isso vai se desenrolar. Lembrando que ele na anistia vai entregar um dossiê que o aponta como sendo um homem marcado para morrer. O deputado deveria voltar ao país ainda esse mês. Na época da CPI, em 2008, eram 170 áreas dominadas pelas milícias. Hoje são mais de 300. O poder delas é crescente, mesmo com as prisões, afirmou o deputado Marcelo Freixo. Bom, esse assunto nós vamos discutir agora nesse momento aqui, um assunto relativamente preocupante, lógico e evidente, e eu quero ouvir primeiramente a opinião do nosso companheiro Hugo Neto. Bom, é inegável o trabalho que o deputado Marcelo Freixo faz e fez por conta da CPI. Agora, o estado em que se encontra o Rio de Janeiro em relação à segurança pública
é lamentável. O deputado hoje diz não ter segurança. Ele aceitou um convite da Anistia Internacional, que é uma entidade que visa dar apoio àqueles que sofrem perseguição política. Não é o caso do deputado. A meu ver, creio eu que ele poderia acreditar um pouco mais no estado em que ele está vivendo. Eu não acreditaria. Pois é, mas o governador não está dando todas as garantias a ele? Governador, eu dou de helicóptero comigo, não deram garantia à juíza, com todo respeito, mataram às vezes na porta da casa dela, ele vai esperar morrer lá, esperar o governador da garantia, um lugar que ele faz oposição. Eu espero que a preocupação... Mas vamos lá que esse debate é bom. Então, o que eu vejo é o seguinte, há também uma especulação grande em relação a esse tema, né, principalmente pela visibilidade que foi dada pelo filme, que foi Tropa de Elite 2, principalmente, né, onde o deputado Marcelo Freixo é representado através de um personagem, também um deputado estadual no filme, e o problema é que o deputado Marcelo Freixo não dispõe de um Capitão Nascimento, né, na vida real, para poder articular com ele uma ação, uma ofensiva mais direta em relação às milícias. É óbvio, e é de conhecimento de todos, que a polícia do estado do Rio de Janeiro já sofre há alguns anos com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta. Agora, o deputado, ele pisou em um campo minado, de fato, entendeu? Eu parabenizo pela postura que ele tem adotado. Agora, creio eu que está sendo feito também aí, usado uma questão política, até mesmo porque o candidato é candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro do ano que vem, entendeu? Então, como o partido dele não dispõe de tempo de televisão, ele está usando os meios, a mídia, para poder expor a sua imagem. Isso não quer dizer, eu estou colocando dessa forma, e não quer dizer que eu não apoie o trabalho do deputado Marcelo Freixo no que diz respeito à questão das milícias. Nada a ver, eu apoio ele, eu acho que o trabalho que ele fez foi um trabalho muito bom, tanto é muito bom que ele sofre sim algumas represálias em relação a isso, sofreu ameaça de morte, como qualquer cidadão ou qualquer pessoa que represente qualquer instituição que venha lutar contra o que a presidente hoje resolve chamar de malfeitos, né? Ou seja, corrupção, assassinatos, principalmente na polícia militar. Agora, o que tem acontecido é dar visibilidade a uma pessoa, né, que está buscando simplesmente uma posição político-partidária porque é candidato a prefeito. Ontem o Jô Soares, o ex-subsecretário de Segurança, o Soares, Luiz Paulo Soares, estava no Jô Soares ontem fazendo propaganda de Marcelo Freixo. Ele deu uma entrevista no Jô Soares a noite inteira só falando de Marcelo Freixo. Ele não foi discutir segurança pública, ele foi falar de Marcelo Freixo. Então, o que eu tenho, há pouco tempo teve um ato de desagravo ao deputado Marcelo Freixo na OAB, em que foi feita propaganda para o Marcelo Freixo. Né? Esse assunto para mim... Só para passar a bola para você, Laura, que você tá... eu não teria coragem de fazer o que o Marcelo Freixo fez. Né? Eu acho que tem que ter muita coragem. Eu não concordo com o posicionamento do Hugo, eu acho que é muito arriscado você fazer propaganda num tema desse, não acho que é propaganda. O Marcelo Freixo não é do meu partido. Mas essa é que é a minha questão, assim. Eu acho que tem que fazer propaganda. Eu acho que o cara tem que alardear. Pode ser exagero, pode ser politicagem da parte dele, mas eu faria a mesma coisa que ele. Eu não acredito. Eu faria a mesma coisa com ele. Alguém tem que botar a boca no mundo. Nem que seja para pelo menos angariar votos políticos, porque para mim ele pode parecer um cometa, mas a gente tem que aproveitar e pegar o rabo desse cometa. Mas não é o rabo dele que a gente tem que pegar, é o rabo dos milicianos. Eu sei, mas essa história toda vai gerar alguma coisa. Não, o problema alguém vai brigar, alguém vai se estapear. Eu não concordo, nós estamos em um debate, eu não concordo com o que o Hugo falou, eu não concordo nada. Normalmente eu concordo, hoje eu não concordo 90%, até porque o Hugo também faz parte do partido político, claro. De repente está tentando fazer um discurso político que interessa a ele e aos seus. Eu acho muito grave quando você trata da vida dos outros. E eu acho que essa questão da milícia, hoje quando a gente fala milícia, aí pode falar o tráfico, ou falar a máfia, ou qualquer coisa envolvendo
hein, apóstolo? A milícia. Porque isso é uma questão financeira. Hoje a milícia, hoje a questão dos policiais que se envolvem, que acaba não sendo uma milícia, né? A milícia, acabou, o nome mudou. Porque a milícia é quando se reuniam vários policiais ou bombeiros para combater, para fazer uma polícia particular. Isso era a milícia. Deixa eu contar uma coisa para você. Depois eu quero falar que há uma diferença entre milícia e o que está acontecendo hoje. Agora virou bandidagem. Hoje é bandidagem, e aí o que acontece? Essas pessoas começam a ter um poder muito grande, e aí a grande parte dos políticos se envolvem, se aproveitam disso, porque esses policiais têm uma influência muito grande numa comunidade, até por causa do dinheiro, por causa de coisa, e aí eu acho que tem que ser repensado. Nós estamos falando aqui que eu não queria tratar do caso do Marcelo Freixo, porque tem que tratar do fato, é um fato muito grave. Se lá falando do Marcelo, não importa se ele está pegando a cauda e está se promovendo, eu não gostaria de me promover do jeito que ele se promove. Lógico, evidente. Ele está colocando em risco a vida dele. A minha grande questão toda é a seguinte: quantos juízes vão precisar morrer aqui no Rio de Janeiro para a coisa melhorar? Alguém tem que botar a boca no mundo. Presta bem atenção. Quando aquele juiz em Vitória do Espírito Santo, Dr. Alexandre, foi assassinado, o estado do Espírito Santo, especialmente Vitória e Vila Velha, eram regiões extremamente violentas. Eu tenho ido frequentemente a Vitória e Vila Velha. Era um dos maiores índices de criminalidade do país. A capital mudou, porque o poder político mudou e mudou a mentalidade. Não quero dar aqui muita goma para o meu querido Magno Malta, o senador, mas aquele homem contribuiu muito porque trabalhou sério num propósito de mudar a postura política daquela cidade. Começaram a botar na cadeia os caras, começaram a ir atrás dos homens que deveriam ser perseguidos. Alguma coisa aconteceu. O problema aqui é que a juíza é morta, daqui a pouco o coronel está defendendo lá o sujeito que estava num determinado lugar preso, porque achava que ele devia ficar lá no batalhão prisional, aí defende que aquilo está errado. Meu Deus do céu, lá no batalhão de polícia, os caras conseguem fugir como esse cidadão há 2 meses atrás fugiu. O que a gente vai fazer? Vai precisar morrer mais gente? Ou vamos ter que fazer igual fazem em Los Angeles? A população ir para o comércio e queimar tudo e botar tudo. Eu sou contra esse tipo de violência. O Estado de Direito tem que prevalecer para todos, porque tem gente também lógico. Que é presa injustamente. Justamente, é lógico. Né? Tem gente que também é presa injustamente. Só que está se tornando uma guerra, e aí que eu digo, ali, por questões financeiras. Você pega hoje... 1 ou 2 policiais que tomam um comércio e ali você passa a ter que pagar para ter o gatonete. Aí quando você não coloca, a tua casa inesperadamente é roubada, é furtada, e aí você não tem. E aí começa. Aí isso que me desculpe, os comandos, comando do batalhão e o comando da polícia tem culpa, porque é fácil identificar. Você começa a ver qual é o policial que está andando com o carro novo. Isso é fácil. Hoje tem AP2 e não se faz. Isso é grave isso. A questão é muito maior do que o Marcelo Freixo está denunciando e está aceitando o convite da Anistia Internacional. Na verdade, o que acontece hoje é uma substituição de intimidação da população. Aonde atuava o tráfico, a bandidagem, a milícia está assumindo e exercendo o mesmo papel. De chantagear a população. Pior, porque são homens só exatamente com a carteira, podem andar utilizam-se do poder que eles têm para dominar as comunidades e chantagear a população da mesma forma. Então, na verdade, o problema é muito maior. Eu não sei se é verdade, Lori. Eu acho que o Marcelo está fazendo isso até para chamar a atenção. Eu acho que eu ia falar isso agora. Porque o cara, até para chamar a atenção. Ele está usando isso para chamar a atenção. E o cara também saiu, foi solto, fugiu do batalhão prisional. E eu não sei se eu não quero aqui acusar, eu não sei se ele se realmente se ou não se ele vai matar, mas ele fugiu, o policial Carlão, e o Estado não dá quando quer prende, né? Nós temos acompanhado a facilidade de policiais fugirem do batalhão prisional. Há um problema que precisa ser resolvido, é esse batalhão prisional. Primeiro problema a ser resolvido é um problema que nós chamamos que é a justiça funcionar.
Não vou falar. É muita coisa. Pois é, Apóstolo, só um minutinho, deixa eu só concluir o que eu estava falando aqui. Então, essa questão, na verdade, o deputado Marcelo Freixo foi muito inteligente. Ele usou esse momento, primeiro, da morte da juíza Patrícia Cioli, entendeu? Exatamente, ele usou isso para se preservar, porque ele se achou que não estava sendo protegido pelo poder público. E ele utilizou disso, lógico, evidente, inteligentemente, ele está usando isso para poder denunciar e também aproveitando essa oportunidade, ao convite da Anistia Internacional, tentar divulgar isso para fora do país. Na verdade, ele se utilizou de um assunto que não é simples, não é só a questão do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é um deputado, é conhecido, tem todo um aparato, tem muita gente que está ameaçada de morte que não tem esse aparato de proteção, que tem um deputado. Uma ponderação aí que eu iria é que está a questão. Se não tivesse a então, questão mas isso é muito grave. Ele está usando do cargo dele nunca vi, para tentar denunciar. Eu tá não conheço nenhum parlamentar que esteja ameaçado de morte. Eu não conheço. Se vocês falarem para mim, fulano de tal está sendo ameaçado de morte, eu não conheço. Estou mostrando denúncias tem. A minha ignorância. Me desculpe, eu estou mostrando a minha ignorância de uma ameaça de morte. Eu já fui ameaçado de morte, mas sem saber por quem. E ouvi falar, mas por que eu vou ser ameaçado de morte? Eu não fiz nada contra ninguém para tentar ser ameaçado. Agora, o Marcelo Freixo, não. Ele mete o dedo na ferida, ele mexe nisso. Eu nunca vi. Eu queria falar assim, fulano para ameaçar de morte. Vou falar, é mentira. E vou provar que é mentira. Eu queria ver qual é um cara que é ameaçado de morte no Rio de Janeiro que não seja Marcelo Freixo. Ameaçado mesmo. O deputado Marcelo Freixo, ele merece todo o respeito e apoio pelo trabalho que ele tem feito. Isso é inegável. Agora, eu não conheço ele não, tá, Hugo? Não, eu não conheço. Não tenho, conheço de trabalho, não conheço, não sou do partido dele, mas eu vejo o trabalho que vem sendo feito, vejo como vem trabalhando sério. E se não fosse, já tinham desmascarado ele. Apóstolo, pode falar, vamos lá. Não, porque a minha preocupação toda é a seguinte. Como o Hugo está colocando, houve uma situação lá onde todos se mobilizaram num propósito comum. Me perdoe o Sérgio Cabral, ele está trabalhando, eu confio muito no Beltrame, gosto muito do Beltrame. Eu, por exemplo, eu apoio aquele homem. No entanto, ele só vai até um determinado limite que o governador lhe dá. Então o governador lhe diz, só pode ir até aqui. E o meu problema hoje, sabe o que se trata? Como o colocou. O governador está trabalhando para minimizar o problema, mas não está trabalhando de verdade. Desculpe, governador. Então, se eu fosse lá o Freixo, desculpe, eu faria a mesma coisa. Não, eu vou botar a boca no mundo, vou botar me vestir de baiana, eu vou fazer alguma coisa. Olha para mim, presta atenção. Tem que acabar com essa violência. Eu vou lá na Anistia Internacional, vou botar a boca no mundo. Apóstolo, Hugo, olha só, o problema é muito maior do que a questão da milícia. É a questão da segurança pública em geral. É a questão também da criminalidade. Não é só... Aqui o Marcelo Freixo, ele se utilizou com muita inteligência, na verdade, tem que parabenizar ele. A milícia é um pouco mais difícil. Mas não é só isso. Mas o poder público é falho. Mas enquanto você fala de milícia, você sabe muito bem disso. Não é à toa que dia 7 de novembro vai ter uma audiência pública às 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Eu vou estar lá. Por a questão da segurança. Porque não é só a milícia, não. Os assaltantes, cresce o número de assalto, o número de homicídios. Não é só a questão da milícia. É o poder público que é omisso em relação à segurança pública. Essa que é a verdade. O bandido sabe que o policial é igual a ele. Então o que acontece? Ele vê o policial que prende ele se corrompendo. O que ele faz? Eu vou meter a mão também. Mas a questão da falta de postura. Olha só, a gente está vendo aqui, a gente vê aí vários debates que nós já tivemos aqui, por exemplo, fazendo comentários em relação ao UPP. Ora, a gente sabe que a UPP é um projeto, até mesmo a construção do teleférico aqui no Complexo do Alemão, é baseado na experiência colombiana. Também de Nova York. Também de Nova York. Então, principalmente quando o teleférico é colombiano. O teleférico... Não, a UPP também foi instalada. Sim, mas ele veio de lá. Ele veio aquela experiência lá do Rodolfo Giuliani. Isso. Então, o que acontece? Mas a primeira parte desse projeto que envolvia tanto instalação de teleféricos para facilitar o deslocamento da população nessas áreas de concentração de milícias e, enfim, de tráfico de drogas, e a instalação das UPPs, o primeiro passo era fazer um trabalho de asepsia da polícia. Foi o que foi feito na Colômbia.
Então foi um trabalho contínuo de se fazer primeiro uma asepsia da polícia colombiana, o que deveria ter sido feito aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, deveria ter sido feito um trabalho de limpeza, de asepsia da polícia militar. Agora, só que há uma grande diferença da Colômbia São do Brasil. realidades diferentes. Até porque o Brasil hoje, sabe o que está acontecendo, Lauri? A milícia está espalhando pelo Brasil todo, lá na Bahia, terra do nosso amigo Hugo Neto, parece que já estão... Mas sabe o que acontece? Aí eu vou dar um exemplo. Porque é dinheiro. São 11 horas e 2 minutos, já estão falando há 25 mas eu minutos. acho que no momento esse assunto é mais relevante do que a saúde do ex-presidente Lula. Não, mas olha tem só. Um intervalo, o pessoal não aguenta de falar, a gente pode até retornar. Então tá bom. Porque eu quero falar sobre a Bahia. Porque você ele colocou. É claro, sabe qual foi a diferença da Bahia? Eu vou dizer aqui que é o problema do Rio de Janeiro. É questão de postura. Houve uma mudança na postura do governo da Bahia em relação à violência. Então, quem visitou a Bahia entre os anos 90 e até o ano de 2004, percebia uma postura da polícia militar e dos órgãos de segurança da Bahia diferente do que nós temos hoje. Hoje está complicado. Então, exatamente. Olha, deixa eu só falar uma coisa. A Colômbia não é um exemplo para o Brasil, porque lá é que começou essa questão da milícia e as milícias se transformaram nas Farc. Então, na verdade, eles dominaram e depois criaram uma força que foi contra o próprio governo. Então, lembrando bem, isso é um perigo muito grande. As Farc hoje na Colômbia estão sendo combatidas de forma veemente. Agora, mas é o governo do Álvaro deixou Uribe. crescer lá atrás. O governo do Álvaro Uribe. Se deixar crescer agora, nós vamos sofrer o mesmo problema. A verdade é. Concordo. 11 horas e 3 minutos, estamos aqui encerrando a primeira fase do nosso debate.